eu falei também, fazendo um resuminho aqui, falei das funções da linguagem, né? Que eram, primeira função que eu tenho lá, a função referencial, que é aquela função da linguagem que eu utilizo quando o meu objetivo é passar uma informação neutra, objetivamente, com uma linguagem que não influencie, que não passe o meu ponto de vista, tá? Uma linguagem mais científica e neutra. Onde que vai aparecer essa função da linguagem? Principalmente em textos como jornais, livros técnicos, artigos, teses, dissertações, textos científicos, né? E nesse tipo de função, eu uso sempre a linguagem denotativa, informativa. Depois eu falei da função emotiva ou expressiva, que é aquela em que o foco não é o referente, mas sim o emissor, quem está falando. Então, é onde eu expresso um pouco de mim também junto com a mensagem. Eu dou a minha opinião, eu vou usar adjetivos, interjeições, eu posso usar exclamações, eu vou passar um pouco de emoção nessa minha linguagem. Eu vou passar minha opinião, meus valores, né? Essa função é mais comum em diários, cartas, depoimentos, blog, música, artes visuais. Depois eu tenho a função conativa ou apelativa, que é aquela que o foco é o receptor, no caso vocês, é quando eu tento influenciar com a linguagem. Então, é a função mais usada onde? Em propagandas, discursos políticos, sermões, fake news, né? Uma linguagem, às vezes, mais imperativa, tentando mandar a pessoa fazer alguma coisa. Estão escutando? Tudo certo? E, finalmente, para fechar esse resumo da aula passada, eu tenho as funções fática, poética e metalinguística. A fática é essa que eu acabei de usar com vocês agora, porque é a função que eu uso para manter o canal funcionando. Então, quando eu falo assim, gente, estão escutando? Vocês estão aí? Né? Esse tipo de tentativa de checar se o contato está bom é a função fática, tá? A função poética, que é quando o centro é a mensagem, mas é a mensagem não só a informação objetiva, né, mas também a mensagem tentando passar para o receptor a emoção, a passar sensações, despertar nele as sensações da mensagem, a surpresa, eu vou usar nesse caso da função poética, e daí uma série de recursos muito mais visuais e sensoriais da linguagem, como as metáforas, som, ritmo, jogo de imagens, né? E, finalmente, a função metalinguística, que é quando eu uso a linguagem para falar da linguagem, que, de um certo modo, a minha aula sempre vai ser metalinguística, né? Porque a gente está fazendo, eu estou passando para vocês informações sobre a linguagem, tá? Então, isso foi o que a gente viu na aula passada. Eu tenho aqui ainda uns exemplos que eu botei aqui das funções. Coloquei também um pouco de umas regrinhas de como resolver os exercícios, que é o que a gente vai fazer hoje. Então, até vou fechar essa aqui. E agora a gente vai ver a outra tela, que é a de hoje. Então, a ideia de hoje era a gente dar um pouquinho de continuidade a isso. O que eu tenho de novidade para vocês hoje? Além dos elementos da linguagem, da comunicação, desculpa, né? Além das funções da linguagem, a gente pode pensar nos sentidos da linguagem. Então, sempre que vocês forem pegar lá no Enem, por exemplo, forem pegar questões de vestibular, de concurso, vocês vão ler os textos e a minha dica, né, o que eu acho que é o certo, assim, que é um método mais efetivo da gente ler uma questão, é tentar, desde o começo, com o texto, tentar identificar nele esses elementos. Quem é o emissor? Quem escreveu aquele texto? Para quem ele foi escrito? Em que canal ele foi divulgado? Então, foi na internet? Foi na televisão? Identificando isso, a gente já consegue ter uma série de informações, né? Qual é o objetivo daquele texto? Daí a gente já vai chegar na função, né? Se é uma propaganda, a função vai ser apelativa, conativa, né?
então a gente já sabe que é um texto que tenta influenciar, então a gente já sabe que vai tentar usar elementos para chamar a atenção do leitor, para trazer ele para o lado da pessoa que está falando, né, para fazer a pessoa mudar de opinião, o receptor, tentar identificar todos esses elementos em cada um dos textos que vocês vão ler, já traz muitas informações que às vezes sozinhas já garantem a resolução da questão. Além disso, o que eu estou colocando nesse material de hoje são os sentidos da linguagem. Porque a linguagem, como ela é uma criação humana, ela sempre tem mudanças, né? E a gente, à medida que vai usando a língua, a gente vai mudando, vai criando, vai ampliando os significados, vai criando gírias, jeitos de dizer, expressões, né? Então, eu coloquei ali exemplos, por exemplo, João quebrou a cara. A gente pode ler essa frase de duas formas, certo? A gente pode ler no sentido que a gente diz literal, né, que é o denotativo. A pessoa sofreu um acidente e quebrou, sei lá, todos os ossos do rosto. Seria isso, né? Mas a gente tem um outro sentido, que é até mais usado nesse caso. Quando diz, fulano quebrou a cara, se deu mal, né? Tinha uma expectativa que não foi o que aconteceu, né? Se decepcionou, deu errado, alguma coisa que a pessoa não esperava, né? Então, esse sentido não é exatamente quebrou a cara, se eu for olhar no dicionário, né? Quebrar a cara, né? É o sentido que a gente diz figurado, é o sentido conotativo, tá? Botei ali exemplo também. Cara, se a gente for olhar no dicionário, o rosto, a face, né? Mas a gente chama, por exemplo, um cara, uma pessoa, um indivíduo, que é um sentido figurado também, né? Então, eu coloquei ali bem explícito para vocês, bem detalhado. O sentido literal é o sentido original impessoal, é o sentido que está no dicionário e que é neutro dentro da língua, né? Independente do contexto, de quem usa, de qual é a situação, se é um jovem, se é um velho, todo mundo vai entender seguindo o dicionário. É o que se chama de sentido denotativo do signo linguístico. Esse sentido é o mais usado, por exemplo, na função referencial, aqueles textos que têm como objetivo passar informação neutra e objetivamente. Né? Textos científicos, deveria ser a função de todos os textos jornalísticos de informação, né? A linguagem científica neutra. E a gente tem o sentido figurado, que é o sentido com alterações no significado, dependendo de quem fala, dependendo da interpretação, do contexto. Então, onde entram as gírias, as expressões, daí que podem variar, por exemplo, de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para outro, claro, né? Então, o sentido conotativo. Conotativo é o jeito de dizer, o figurado, não é o que está neutro, tecnicamente detalhado no dicionário, né? Esse sentido figurado vai aparecer onde mais? Nas funções, por exemplo, poética, emotiva, né? Pode aparecer na função apelativa, conativa, que é aquela que tenta convencer, se é uma forma de atrair o leitor para o teu, por exemplo, eu quero fazer uma propaganda para o público jovem. Então eu vou botar ali um monte de gírias, um monte de jeitos de falar que são dos jovens, para eu criar essa identificação maior do meu texto com o receptor que eu quero atingir, né? Tá? Além disso, o que eu achei interessante, antes da gente começar a fazer a resolução dos exercícios, algumas palavras que aparecem muito nesses exercícios do Enem. A primeira delas é interlocução. Vocês estão vendo aí? Estão dizendo se eu pular alguma coisa, ou quiserem que eu pare, ou que volte, me chamem aqui, tá? Então, interlocução. O que é interlocução? Interlocução é o diálogo entre as duas pessoas que estão se comunicando, emissor, receptor, ou até mais de duas pessoas, no caso nosso aqui. É o diálogo entre interlocutores. Então, sempre que num texto, por exemplo, o narrador, né, de uma história, para e diz assim, pois é, leitor, o que vocês acham disso? Sei lá. Sai do caminho que ele estava seguindo na narração e chama diretamente a pessoa que está falando, que está escutando, ou que está lendo o texto dele. Isso é uma interlocução, tá?
Outra coisa que aparece muito, subjetividade e objetividade, né? A gente viu que a função referencial, ela é objetiva. E a função emotiva é a mais subjetiva, seria o oposto. Objetivo, quando eu tento me ater apenas aos fatos, parte técnica, ao que existe, a realidade, né? E subjetivo, quando eu tento passar mais a visão individual, pessoal, particular, a minha opinião, a minha sensação, a minha emoção envolvida em relação àquele tema que eu estou comentando, tá? Subjetivo é sempre que fala do sujeito, então não é neutro, né? Que não tem como eu ser imparcial. Quando eu estou falando do que eu acho, já é a minha visão, já traz um lado só, às vezes, da informação. Outro vocábulo muito usado é léxico, tá? Nas questões, às vezes, eles vão dizer assim, o léxico utilizado nesse texto. Léxico é o conjunto de palavras, o vocabulário que o autor escolheu, que o emissor escolheu. Sintaxe, ou sintático, né? Análise sintática, não sei se vocês lembram lá, depois a gente vai ver na parte mais gramatical. Sintaxe, sintático, é quando eu estou falando da área que estuda as relações entre as palavras dentro de uma frase ou entre as frases dentro de um texto. E, finalmente, uma coisa que apareceu aqui que eu acho importante, depois a gente vai ver de novo quando for ver os verbos e tal, são os modos verbais. Não sei se vocês lembram disso, mas os modos verbais, a gente tem 3 modos verbais em português: indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo é quando eu falo da certeza, do fato, realidade. Então, os tempos, por exemplo, presente, passado, perfeito, imperfeito, futuro passado, vão ser todos indicativos. Eu vejo, eu via, eu vira, eu vi, eu verei, eu veria. Todos esses estão no indicativo, modo indicativo, não é o tempo. Todos esses tempos diferentes fazem parte do mesmo modo indicativo. O modo subjuntivo dos verbos é quando eu estou falando de uma possibilidade. Então, eu tenho outros tempos verbais para falar do modo subjuntivo, que são o presente do subjuntivo, o passado do subjuntivo e o futuro do subjuntivo, né? Então, eu tenho aqui que eu veja, é importante que eu veja. Seria importante se eu visse, né? É importante que eu tenha visto. Seria interessante... não, eu poderia ter comprado isso se eu tivesse visto, né? E eu falarei com alguém quando eu vir isso acontecendo, tá? São modos subjuntivos dos tempos verbais. E tudo isso para chegar, na verdade, o que apareceu na questão aqui que a gente vai ver é o modo imperativo, que é quando eu dou uma ordem ou expresso a minha vontade. Então, quando eu digo, faça isso, telefone, compre, né? Eu estou dando uma ordem. Então, eu estou usando o modo imperativo do verbo, tá? Isso eram as informações que eu acho bem importantes para vocês começarem a fazer os exercícios. E na aula passada eu falei também de como a gente resolve os exercícios. Não sei se todo mundo aqui lembra. Era mais ou menos isso. Antes de eu fazer o exercício, eu vou olhar o texto, tentando perceber tudo que chama atenção nesse texto. Tamanho, configuração desse texto na página, quantos parágrafos tem, se está dividido, se tem margem, se não tem, se tem alguma fonte diferente, por exemplo, tem alguma coisa em negrito, em maiúsculo, sublinhado, destacado, tem título, quantos, tem subtítulo, né? Tem desenhos, ilustrações. E, finalmente, a referência bibliográfica, lá embaixo, né? O autor, quem é o emissor desse texto, qual o canal, né? Saiu numa revista, na internet, por ali eu já imagino quem é o receptor, quem é o público que eles queriam, data, se está num livro, né? E aí, só depois é que eu vou ler o texto, mas talvez até antes de ler, eu pudesse já ler também a questão, ler o cabeçalho da questão e entender o que ele já está me dando como verdade e o que ele quer exatamente.
tá? E cada uma das opções das respostas possíveis, é muito importante também a gente destacar ali as palavras-chave e tentar entender de acordo com cada palavra-chave, o que isso vai significar no texto. Para só depois, então, eu ler o texto já identificando tudo isso que a gente conversou. Certo? Então, agora a gente vai começar fazendo um exercício. Eu já fiz um pouquinho com vocês nas últimas aulas, um comecinho de um exercício, eu acho. Mas agora eu vou mostrar com isso tudo destacado no texto para vocês verem como é que eu faço. Tudo bem? Estão acompanhando? Tá todo mundo aí ainda? Sim, tá, joia. Então tá, então eu vou mostrar como é que eu imagino como é que tudo isso está na minha cabeça, ó. Aqui, eu acho que na aula passada eu com esse aqui, ó. Questão 12. Então, primeiro, tá aparecendo aí? Peraí. Não apareceu. Questão 12. Ops. Deixa eu botar aqui a questão 12 que ela sumiu. Ah, que legal. Apareceu, né? Então, assim que eu imagino que a gente tem que fazer o exercício, ó. Primeira coisa, eu vou olhar o texto. Questão 12, vou olhar, tem título? Não tem título. Tá em 2 parágrafos, tem alguma coisa destacada? Não tem desenho. O que chama a minha atenção ali? Tá funcionando, gente? Tudo certo? Minha função fática aqui. Tá. Então, não tem imagens, não tem nada em negrito. O que a gente tinha visto? Tinha lá iOS, tem um pouquinho de maiúsculo e entre parênteses, Apple, e depois Android, Google, né? Então, tá, já sei que é alguma coisa com internet, né? Tem lá no meio Wi-Fi, app de aplicativo. Bom, tem ali Universidade Carlos III, 200 salas de cinema, então internet, cinema, tô chutando já. E lá no final tem assim, ó, disponível em http://veja.abril.com. Então, eu sei que esse texto é um texto que saiu na Veja em 25 de junho de 2014, tá? E que falou alguma coisa sobre internet, cinema e uma universidade em Madrid ali, tá? O que eu faço? Antes de ler o texto a fundo, eu vou dar uma olhada no que o cabeçalho está me dizendo. O cabeçalho diz: por ser múltiplo e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, que é o que a gente está vendo, né, nas aulas aí, a linguagem apresenta funções diferentes. Exatamente. Nesse fragmento, predomina a função referencial da linguagem. Deixei ele destacado. Então, ele já está me dizendo qual é a função desse texto, dentro daquelas lá que eu passei para vocês. É a referencial. Lembrem aí, o que é a função referencial? É a primeira. É aquela que é objetiva, neutra, que só tem foco na informação técnica, né? Então, se é assim, vamos ver o que ele vai me dizer. Que esse texto ele tem a função referencial porque nele tem a presença de elementos que. Então, eu tenho que buscar nas respostas esses elementos que eu já sei que tem na função referencial. Letra A, buscam convencer o leitor incitando o uso do aplicativo. Não, convencer a gente viu que era qual função? Alguém lembra? Conativa, apelativa, né? Então, não é a letra A, porque ele está dizendo que não é função conativa aqui, é função referencial, ele quer elementos que são usados na função referencial. Letra B, define o aplicativo revelando o ponto de vista da autora. O que eu vi lá nas funções? Não, a função referencial não mostra o ponto de vista, ela é imparcial. A que mostra o ponto de vista do autor é a função emotiva, né? Então, não está aqui. Não é a B. C, evidenciam a subjetividade explorando a entonação emotiva, né? Até por isso que eu botei ali subjetividade no vocabulário. Subjetividade é quando passa a informação sobre o sujeito, o ponto de vista dele, né? De novo, a emotiva. Não é referencial.
Vou pular para E, né? Objetivam manter um diálogo com o leitor, recorrendo a uma indagação. Esse aqui seria mais a função fática, ou a interlocução, né, que eu botei ali para vocês no vocabulário, também não é referencial. Então, seria a letra D. Porque, expõe dados sobre o aplicativo usando linguagem denotativa, que foi o que eu trouxe para vocês hoje. A linguagem denotativa é essa linguagem mais neutra, imparcial, de acordo com o que está no dicionário, né? Uma linguagem que pode ser compreendida por todos, é a linguagem padrão, quer dizer, deveria ser compreendida por todos, é a linguagem padrão, é a norma culta, né? Quando a gente fala de gramática, tá? Então, vocês veem que aqui, só por ter essa informação sobre as funções, o próprio cabeçalho já me diz, é função referencial, eu só tenho que lembrar quais são os elementos dela, certo? Era a letra D. Perguntas? Posso continuar? E eu estou mostrando isso para vocês entenderem como é que é o caminho que eu acredito que seja um caminho útil para vocês treinarem a resolução dos exercícios todos, né? Até de outras matérias. De sempre identificar as coisas que chamam atenção, já ler o cabeçalho, né? Porque no Enem, muitas vezes, as respostas, todas as respostas ali, às vezes, estão certas. Todas as opções são opções verdadeiras, mas o que o cabeçalho da questão está me pedindo é uma coisa só, óbvio, né? Senão não teria como assinalar todas. Mas, às vezes, assim, olhando o texto e as opções de resposta, todas elas estão certas de acordo com o texto. Só que o cabeçalho que vai restringir, que vai dizer assim, não, mas o que nós queremos que você, aluno, responda é isso, né? Todas elas valeriam de acordo com o texto, mas no cabeçalho ele diz exatamente o que ele quer. Então é legal, às vezes, a gente ler o cabeçalho antes, tá? Eu acho que é uma técnica bem interessante, se vocês quiserem fazer esse treinamento a partir de agora, de começar a resolver sempre assim. Segunda questão, então. A gente lê um pouquinho, acho, na aula passada, a segunda turma que eu trabalhei. Questão 17. Não tem título, ele está dividido em 2 parágrafos, não tem nada que chame muita atenção, né? Não tem nenhuma fonte diferente, não tem desenho. Lá na referência bibliográfica eu vejo que foi escrito pelo Freire, o título é Começar de Novo e saiu no estado de São Paulo, num jornal, tá? Tem algumas coisas ali de ponto de interrogação e tal. Mas o que é interessante aqui, o primeiro parágrafo, tá? Ele começa assim: aconteceu mais de uma vez. Ele me abandonou, como todos os outros. O quinto, a gente já estava junto há mais de um ano. Parecia que dessa vez seria para sempre, mas não. Ele desapareceu de repente, sem deixar rastro. Quando me dei conta, fiquei horas ligando sem parar, mas só chamava e ninguém atendia. E então fiz o que precisava ser feito. Bloqueei a linha. Até aqui parece um texto, né, de uma pessoa que levou um fora, né? Uma questão amorosa e tal. Aí começa o segundo parágrafo. A verdade é que nenhum telefone celular me suporta. Já tentei de todas as marcas, operadoras, mas são todos iguais, sempre dão no pé. E aí a gente vê que o texto, na verdade, começa a falar de celular, tá? Indo para o cabeçalho, né, primeiro, da questão. Neste fragmento, a fim de atrair a atenção do leitor e de estabelecer um fio condutor de sentido, o autor utiliza-se de, né? Então, o que o cabeçalho quer? Saber qual é a técnica que o leitor, o emissor, né, o escritor desse texto usou, qual foi a estratégia que ele usou para atrair o leitor. É isso que ele quer saber. Todo o resto não importa, tá? Então, letra A. Ele usou a primeira pessoa do singular para imprimir subjetividade ao relato de mais uma amorosa. Ele usou isso no começo? Usou. A pessoa começa falando, aconteceu, ele me abandonou. Tá usando na primeira pessoa do singular. É subjetivo no começo. Sim, tá? Mas será que é isso que atrai o fato de ser um texto em primeira pessoa do singular? Letra B.
Usou ironia para tratar da relação com celulares na época de produtos altamente descartáveis. Não, depois ali no segundo parágrafo ele até vai usar, tá? Mas será que é isso que atraiu no começo? Atraiu. No começo do texto fez a pessoa continuar lendo. Tá? Vamos ver a letra E. Verbos no pretérito. Eu continuei lendo esse texto porque eu vi que ele usava verbos no passado e achei muito interessante. Não costuma ser isso que atrai a gente num texto, né? D. Quebra de expectativa como estratégia argumentativa para ocultar informações. Ele quebra expectativa, né? Mas para ocultar informações, se é um texto que está no jornal, né? Alguém vai escrever um texto no jornal para ocultar informações? E a letra C, que seria a resposta certa. Ele usa frases feitas na apresentação de situações amorosas estereotipadas. Então, parece um relato que a gente já ouviu várias pessoas contando para a gente, de alguém que levou um fora, né? Para construir uma ambientação no texto. O que faz o leitor continuar lendo esse texto? Deixa o leitor curioso quando começa a ler o texto. Saber como é que foi esse fora que essa pessoa levou, né? Eu, pelo menos, acho, para mim, funcionaria, né? Então, ele quer saber o que foi usado para que o leitor continuasse, ficasse curioso, né? Porque se ele botasse ali o problema dos celulares que são sempre, sei lá, que sempre estragam, um título assim, talvez a gente nem lesse o texto, né? Então, aqui seria a letra C. Como eu falei para vocês, várias delas falam de coisas que realmente existem no texto. Ele está em primeira pessoa, ele usa verbos no pretérito, ele quebra a expectativa, mas não é para ocultar informação, ele usa ironia, mas o que o escritor usou para atrair? No começo, né? Não vai deixar uma coisa para atrair lá no final. As frases feitas, todo um primeiro parágrafo parecendo falar de situações amorosas que todo mundo já escutou e que chamam a atenção, né? Que deixa a gente curioso. Certo? Então, por isso que às vezes a gente se engana na questão. Entenderam o que eu quis dizer com isso? De todas elas estarem certas, mas não serem a que está sendo exigida, né? É exatamente isso que a Lidiane falou, né? Isso é estratégia de atrair, se chama às vezes de gancho, quando a gente vai fazer uma redação, por exemplo, né? Vocês estão tendo aula de redação com a professora... esqueci o nome dela agora. Mas provavelmente ela vai falar da introdução, né? De botar uma frase que chame atenção, uma introdução. Principalmente em textos jornalísticos, quem quer atrair o leitor usa esse gancho, né? E era isso que ele queria saber aqui, que a questão queria saber. O que mais que a gente tem aqui? Questão 18, desculpa, de 2018 essa, tá? É um texto que está dividido em 1, 2, 3, 4 parágrafos, tem um título, em negrito. Então, já vou ler. Enquanto isso, nos bastidores do universo. E lá embaixo diz que ele foi escrito por Medeiros, no jornal O Globo, em 2015. Tá? Vamos ver o que o cabeçalho pede. Entre as estratégias argumentativas utilizadas para sustentar a tese apresentada nesse fragmento. Então, esse fragmento vai ter uma tese. A pessoa está querendo te mostrar uma teoria dela. Tá? O escritor ou a escritora quer te mostrar uma teoria. E para te convencer dessa teoria, ela usa estratégias argumentativas, que se destacam pela recorrência de... Recorrência, gente, recorrente é uma coisa que se repete muitas vezes, tá? Então, o que se repete muitas vezes nesse texto? A gente tem ali, na letra A, estruturas sintáticas semelhantes para reforçar a velocidade das mudanças da vida. Letra B, marcas da interlocução para aproximar o leitor das experiências da autora. Lembra o que é interlocução? Quando eu me dirijo diretamente ao leitor, perguntando direto para ele o que ele acha, né, ou chamando. Letra C, formas verbais no presente, para exprimir reais possibilidades e tal. Letra D, sequências... desculpa, vou pular para E. Letra E, sequências descritivas,
para promover identificação, está descrevendo alguma coisa. E a letra D, construções de oposição, para enfatizar que as expectativas são afetadas pelo inesperado. Bom, vamos ver o texto. O texto fala assim: você planeja passar um longo tempo em um país trabalhando e estudando, mas o universo está preparando a chegada de um amor daqueles de tirar um chão. Segundo parágrafo. Você treina para a maratona mais desafiadora de todas, mas não chegará com as duas pernas intactas na hora da largada. Mas, né? Terceiro parágrafo. O universo nunca entrega o que promete. Tá? Então, só nesse metade do texto aqui, o que a gente vê? Que ela fala de quê? A pessoa tem uma expectativa, mas acontece o contrário. Segundo parágrafo, mesma coisa. Terceiro parágrafo, ela resume isso. O universo nunca te dá o que tu tá esperando, né? O que esse mas, né? O que o mas faz, né? O que ele nos mostra? Dentro daquilo lá que a gente viu nas opções, interlocuções, formas verbais do presente, estruturas sintáticas semelhantes, até são semelhantes, né? Mas para reforçar a velocidade nas mudanças da vida, o que é, né? Vamos pensar. E ele falou de coisas recorrentes, que repetem. Esse mas, não é o que a gente imagina, está se repetindo. E aí ela termina no último parágrafo explicando mesmo a tese dela, né? De que traz de novo várias frases iguais, ó. No dia que eu penso que não tenho nada para dizer, a evaluação mais bombástica. No dia que eu vou fazer um exame de rotina, minha rotina muda. No dia que eu faço uma festa imaginando que ia ser pouca gente queria, quem não foi a pessoa que estava esperando, né? Então, ela vai mostrando várias frases em que a expectativa não se cumpre, né? E aí ela diz, no final, a tese dela qual é? Aquela lá do meio, de novo, né? O universo nunca entrega o que promete, a gente faz planos achando que tem alguma lógica o nosso plano, mas nem sempre, né? Essa é a tese dela. Então, pensando ali, nas opções que a gente tem, qual é a tese dela, né? Não é da velocidade das mudanças na vida, parecido, mas não é tanto velocidade o foco, né? Ela não usa interlocução, porque ela não te chama o leitor em nenhum momento, então a B não seria. Formas verbais no presente, tá, ela fala no presente, usa os tempos no presente, mas é essa estrutura que comprova a teoria dela. O que comprova a teoria dela, né? Quais estratégias sustentam a tese que ela apresenta? Então, seria D, construções de oposição, porque ela está falando, qual é a tese dela? Que a gente espera uma coisa e vem outra. Então, oposição. Para enfatizar o quê? Que as expectativas são afetadas pelo inesperado. Então, as duas partes dessa frase, né, estão de acordo com o cabeçalho. Certo? Questão 24. Essa aqui é muito legal. Porque é daquelas que a gente consegue resolver o texto. Tá? Olhem só, é um texto que está em um bloco só. Ele tem um título: A imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a estética do racismo. E depois ele tem assim, resumo, 2 pontos. Este artigo, então já está dizendo que texto é. Que texto é esse? É um artigo. E ele está mostrando para a gente só o resumo do artigo e o título. E lá embaixo, no final do resumo, normalmente, todo resumo ele tem no final palavras-chave: estética, racismo, mídia, educação e diversidade. Referência bibliográfica foi um texto escrito por J. Santana, chamado A Imagem da Negra e do Negro em Produtos de Beleza e a Essência do Racismo, no dossiê Trabalho e Educação Básica, na revista Margens Interdisciplinar, versão digital, tarará. Tá? O que o cabeçalho diz? O cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero resumo de artigo acadêmico. Então, ele já está dizendo tudo para vocês, que esse aqui é um resumo de artigo acadêmico e que o foco dele, a função básica dele é a referencial. Lembrando lá o que a gente falou nas outras aulas. Então, na estrutura desse texto, essa função é estabelecida pela
Qual é a característica mais importante da função referencial? Vamos de trás para frente lá, ó. Adjetivação. Botar adjetivos. Né? A gente vai ver que adjetivos, eles já dão um pouco a opinião, né? Porque se eu falo terrível, maravilhoso, né? Ali, antirracista, racista, eu já estou definindo, né, a minha opinião a respeito. Nominalização, produzida por meio de processos derivacionais da formação de palavra, como inferiorização, desvalorização. Aparece isso nesse texto? Sim, porque é um texto mais informal, né, aparece. Mas pode aparecer em outros textos também, né? Eu posso usar substantivos desse tipo em outros textos. Desvalorização, por exemplo, é uma palavra que eu posso usar em qualquer tipo de função, né? Metaforização, metáforas. Metáforas, já a gente está entrando no campo aí da linguagem mais conotativa, mais figurada, né? Jeitos de dizer, formas de dizer, não é uma linguagem. Seleção lexical no desenvolvimento sequencial do texto, né? Então, o que me mostra que esse texto está usando a função referencial é o vocabulário, seleção de vocabulário. A seleção de vocabulário, a nominalização aqui, eles me mostram que é um texto que usa a norma culta, padrão, né? Uma linguagem mais como prescrita, é colocado para a gente, ensinado na escola, que é a língua padrão. Mas isso também vai estar, sei lá, num livro do Machado de Assis, né? Século passado também usava. Letra A, impessoalidade na organização da objetividade das informações. Então, a principal característica da função referencial, impessoal. Neutra, objetividade das informações. Tá? Então, essa aqui, com certeza, a gente sempre vai ver em função referencial. Eu já conseguia resolver sem ler o texto. Estão acompanhando, gente? Perguntas? Eu estou passando corrido, porque eu falo meio rápido. E como a gente fez um resuminho da aula passada, né? Eu queria chegar até o final dos exercícios. Esse aqui é bem legal, bem diferente, né? Porque aqui, o texto, ele está usando como código, né? Pensando lá nos elementos da linguagem, da comunicação, como código imagens, né? Ele está usando uma linguagem diferente, uma linguagem muito mais visual do que texto, né? Não tem texto, assim, né? Então, tem informações, imagens, números, e esse texto está disponível ali num site, www.sul21.com.br, 2017. E o que eu tenho aí? Imagem. Vamos ler aí o texto. Tudo chama atenção nesse texto, né? Esse é diferente, tudo nele chama atenção. Não tem como eu não ler assim, visualmente, né? Então, ele tem lá em cima, campanha permanente pelo fim da violência contra as mulheres. É uma campanha. Tem a imagem. Essa imagem, vocês conseguem fazer referência, achar as referências dessa imagem? Vocês já viram aqueles 3 macaquinhos que aparecem? Não vejo, não falo, não escuto, né? Tem uns bonequinhos, assim, depois eu vou tentar achar para trazer para vocês. Não sei se todo mundo já viu isso. É uma referência cultural que aparece muitas vezes, né? Essa coisa do... Quando a gente quer falar desse comportamento de ser indiferente, dizer, não tem nada a ver comigo, não vou me meter, não vou interferir, né? Então, é o símbolo desse comportamento daqueles que não querem se envolver com as questões, né? Só que embaixo tem, se você foi vítima de assédio, rompa o silêncio, denuncie. Tá? O que chama mais atenção ali? O denuncie, né? Ligue 180, eu acho, né? Então, vamos ver o cabeçalho. Nesse texto, busca-se convencer o leitor a mudar seu comportamento. Qual é a função que busca isso? Função conativa, né? Apelativa também se diz.
Como que ele busca convencer o leitor? O cabeçalho já está te dizendo. Ele busca convencer o leitor por meio da associação de verbos no modo imperativo. Quais são os verbos ali no modo imperativo? Já sublinhei ali, rompa e denuncie. Está mandando, rompa o silêncio, denuncie, né? São 2 ordens. Então, ele está dizendo que esse texto tenta convencer o seu leitor, seu receptor, usando o quê? Associação de verbos no modo imperativo a alguma coisa. Qual é essa outra coisa que ele associa ao verbo, à ordem? Letra A, indicação de diversos canais de atendimento. Divulgação do Centro de Defesa da Mulher. Informação sobre a duração da campanha. Apresentação dos diversos apoiadores. Utilização da imagem das 3 mulheres. Então, o que ele pede? A gente identifique qual é o conjunto de elementos que estão combinados, associados. Então, o que a gente tem lá? As 3 mulheres, uma tapando os olhos, uma a boca, uma os ouvidos, e embaixo, se você foi vítima, rompa o silêncio. Né? Por que ele está dizendo para romper? Porque a gente está partindo do pressuposto de que muitas pessoas silenciam. Qual é o símbolo usado aqui das pessoas que silenciam? Né? A imagem. Então, as 3 mulheres ali estão mostrando as pessoas que não fazem nada. Estão representando isso. Né? E aí o texto vem com o modo imperativo, com a ordem, dizendo para essas pessoas mudarem o comportamento, romperem o silêncio e denunciarem. Né? Então, ele está mostrando o que já existe, que é o silenciamento, e tentando convencer a mudar o comportamento. Que hoje é igual daquelas 3 mulheres, mas que a gente quer que mude para ser o que os verbos estão incitando a gente a fazer, né? Então, seria a letra E, né? Porque dessa combinação da imagem das mulheres com os tempos verbais imperativos. Finalmente, palavras têm poder. Questão 6. Aqui tem várias coisas que chamam atenção, né? Esse texto é bem complicadinho, porque se a gente for ler, ele parece que todas as opções ali estão certas. Mas, tentando seguir aquele passo a passo que eu passei para vocês. O que chama atenção primeiro? O título, palavras têm poder, está em letras enormes. Depois o negrito, palavras informam, libertam, destroem preconceitos, palavras desinformam, aprisionam, criam preconceitos. Liberdade de expressão, a escolha é sua, a responsabilidade também. Tá? Então, ele diz que as palavras, elas tanto podem informar como desinformar, libertar como aprisionar, destruir como criar preconceitos. A escolha é sua e a responsabilidade também. Isso é assim já de cara, sem a gente ler, né? Lá embaixo tem um 0800 do Ministério Público. Cabeçalho. Pela análise do conteúdo, constata-se que essa campanha publicitária tem como função social. Se eu for ler, várias delas, todas elas vão aparecer, né? Porque é claro que o Ministério Público está mostrando a sua atividade, está se mostrando atuante. É claro que a gente quer, que o Ministério Público ele quer coibir violações de direitos humanos. É claro que o Ministério Público quer divulgar políticas sociais que combatem a intolerância, quer instruir as pessoas. Mas neste texto, em específico, né? Qual é o foco principal? Ele fala várias coisas sobre as palavras, ele fala várias coisas que as palavras conseguem fazer. Mas o que ele traz de diferente é o que eu sublinhei ali no texto. Ó. O que todos precisam saber é que liberdade traz responsabilidades. Né? Então, teria que ser a letra B, porque conscientizar a população de que direitos implicam deveres. Esse é um exemplo bem prático daquilo que eu falei para vocês. Se eu for pensar, sem ler o texto, é claro que o Ministério Público tem interesse em todas aquelas opções ali, mas eu tenho que pensar qual é o foco do texto.
né? Ele, claro que como uma introdução, ele vai falar do poder das palavras, ele vai falar de tudo que dá para fazer com as palavras, né? Que são todas aquelas coisas que estão nas outras opções. Mas por que foi escrito esse texto? Não foi só para dizer que as palavras têm poder, né? Então ali a segunda frase, ela deixa bem clara, né? Dentro de tudo isso, o que as pessoas precisam saber, ou seja, para isso que estamos escrevendo esse texto agora, é que também tem as responsabilidades, os deveres. Então seria a letra B. Esse aqui, a questão 7. Esse aqui já estamos na prova de 2019. E aí é um texto diferente, porque não é um texto mais, não temos aqui função referencial. Vamos ver. Olhando assim por cima, o que chama atenção nesse texto? Está dividido em 3 parágrafos, não são parágrafos como do texto técnico, né? São parágrafos que lembram poemas, né? Eles têm uma disposição diferente na página, né? São estrofes, que a gente chama, né? Tem ali 24 horas, e lá embaixo a referência, né? Tem o nome de 3 autores: Coração Pede Socorro, Rio de Janeiro, Som Livre. Talvez alguns de vocês lembrem que Som Livre é uma gravadora de discos de música, né? E aí o cabeçalho diz: essa letra de canção, então tá confirmando, isto que vocês têm aqui é uma música. Foi composta especialmente para uma campanha de combate à violência contra as mulheres, buscando conscientizá-las acerca do limite entre relacionamento amoroso e relacionamento abusivo. Então, o que é o foco? Mostrar que tem que existir um limite entre relacionamento amoroso e relacionamento abusivo. Mas por que esse é o foco? Porque é difícil. Onde está esse limite? Esse texto está querendo mostrar que as pessoas têm que saber onde está esse limite, que separa uma coisa da outra, que diferencia uma coisa da outra. Para que as pessoas parassem e pensassem sobre onde está esse limite, a estratégia que se utilizou nessa letra de música foi... Aí a letra A diz: revelação da submissão da mulher à situação da violência. B, ênfase na necessidade de se ouvirem os apelos da mulher agredida, socorro. C, exploração da situação de duplo sentido, que mostra que os atos de dominação e violência não configuram amor. D, divulgação da importância de denunciar. E, naturalização das situações opressivas que fazem parte da vida das mulheres. Aí a gente vai ler o texto, tá? Um amor desse era 24 horas lado a lado, um radar na pele, aquele sentimento alucinado, coração batia acelerado. Bastava um olhar para eu entender que era hora de me entregar para você. Palavras não faziam falta mais, só de lembrar do seu perfume, que arrepio, que calafrio, que meu corpo sente. Nem que eu queira, eu te apago da minha mente. Esse amor deixou marcas no meu corpo. Esse amor, só de pensar, eu grito, eu quase morro. E o título lá embaixo, né, Coração Pede Socorro. Então, pensando no limite entre o relacionamento amoroso e o relacionamento abusivo, eu até sublinhei, para mim, o que mais chamou atenção, né? Deixam marcas no meu corpo. Se eu lesse essa música sem pensar que ela é de uma campanha, sei lá, né? Ser figurado essas marcas no corpo. Agora, se eu pensar que está falando de violência contra a mulher, eu já imagino que essa mulher tem marcas de agressão, né? Que ela tem cortes, arranhões, machucados, né? Eu grito, eu quase morro, né? Então, ali, se a gente fosse pensar, ele está revelando que essa mulher é submissa nesse texto? Ela diz ali que ela sentia que tinha que se entregar, que era hora de se entregar, né? Mas não dá a entender se ela realmente aceitava sem fazer nada, se ela tentava fugir ou não. Não diz. ênfase na necessidade de se ouvirem os apelos. Nessa letra fala no final que ela grita e quase morre, mas não fala sobre quem deve atender esses apelos, né? Não fala sobre a importância da denúncia, então a letra D também não poderia ser, né? Naturalização das situações opressivas, essa letra poderia ser lida como algo que não tivesse nada a ver com violência. É porque agora a gente sabe que é uma campanha, né? Então,
não está necessariamente dizendo que é normal a mulher ser agredida, porque pode ser uma letra, em outro contexto, lida sem associação nenhuma com a violência, né? Então, aqui teria que ser a questão do duplo sentido, tá? Que é a letra C. Pensando naquilo lá que ele falou no cabeçalho, que ele está tentando conscientizar a respeito do limite entre o que é amor e o que é violência. Então, letra C, duplo sentido, que mostra que os atos de dominação e violência não configuram amor, né? Aqui ele trabalha com esse duplo sentido. Era isso que vocês tinham que sentir um pouco quando lessem o texto. Que pode não parecer violência, mas se alguém disser é violência, vocês vão enxergar ela ali, né? E fazer só mais um aqui para terminar com vocês. Não vai dar tempo da gente fazer todos eles. Esse aqui era bem claro, eu acho, também. Ó. Questão 8. Começa assim, um parágrafo só. Lá no final tá Doyle, um estudo em vermelho, Cotia, pé da letra, 2017, né? Um estudo em vermelho é o nome do... E começa assim, ó, meu caro Sherlock Holmes. Não sei se vocês conhecem Sherlock Holmes, né? É um personagem muito famoso, detetive, o primeiro detetive que surgiu em histórias de detetive no mundo, criado esse personagem pelo escritor Arthur Conan Doyle, e o Estudo em Vermelho é acho que o primeiro ou mais famoso dos livros do Sherlock Holmes. Então ele diz ali, ó, considerando o objetivo da carta de Tobias Gregson, então esse texto ali é uma carta, a sequência de enunciados negativos, tem a função de restringir a investigação, refutar possíveis causas da morte, identificar o local, introduzir o destinatário ou apresentar o vigia. Aí a gente vai ler e vai procurar essas negativas, né? Então a carta começa dizendo, meu caro Sherlock Holmes, algo horrível aconteceu, foi encontrado o corpo de um cavalheiro bem vestido, e aí ele começa ali, ó, não houve assalto, nosso homem não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele morreu, não havia marcas de sangue, nem feridas, não sabemos como ele entrou na casa vazia. E no final lá, ó, gostaria muito de saber a sua opinião. Atenciosamente, Tobias Gregson. Então, o Tobias Gregson está contando para o Sherlock Holmes que algo horrível aconteceu, foi encontrado um homem morto, e ele vai dizendo o que já se sabe que não foi. Não teve assalto, não tinha marcas de sangue, não se sabe como é que se entrou na casa, e ele quer a opinião de Sherlock Holmes. Então, por que ele coloca na carta dele vários nãos ali? Por que ele conta para o Sherlock várias coisas que ele sabe que não aconteceram? Para restringir a investigação, vocês têm esse vocabulário assim bem claro, né? Colocar obstáculos, né? Bloquear a investigação, mas se ele quer que o Sherlock dê a opinião do Sherlock, ele quer que o Sherlock investigue, então ele não quer bloquear essa investigação, né? Refutar possíveis causas da morte, auxiliando na investigação, identificar o local da cena do crime, nem falo do local ali na hora dos não, né? Não na hora que ele começa a dar as negativas. Introduzir o destinatário da carta, não, porque só lá no final é que ele assina, Tobias Gregson, ele não fala nada sobre quem ele é, quem está escrevendo a carta. E apresentar o vigia, não é ali, né? Só diz nosso homem. Não sei se era um guarda ou se era um policial, né? Então, seria refutar possíveis causas. O que é refutar? Negar. Já eliminar, né? Algumas das causas para que o Sherlock já comece de um ponto um pouco mais adiantado até a investigação dele, né? Então, gente, hoje foi o que deu. Esses outros aí, eu já nem vou retomar na aula que vem. Quero que vocês, se puderem, de tarefa, analisem aí os outros que eu deixei nesse material. Eu deixei tudo destacadinho de amarelo, com a resposta certa ali de vermelho, para vocês estudarem esses exercícios. Se tiver dúvida, vocês me perguntam na próxima aula. Mas o que era mais importante aqui? Vocês entenderem qual é o caminho que eu estou propondo para vocês. Como eu acho que vocês têm que fazer os exercícios, tá? Na próxima aula, vocês vão ter aula com a professora Carla,
ela vai falar um pouco sobre os tipos textuais e gêneros textuais, que também ajuda bastante nessa questão aí de identificar vocabulários que o Enem usa muito, tá? Isso, daí já tem bem destacado ali, né, Lidiane? Para vocês só... ou, de repente, vocês fazem o exercício e depois conferem se foi a mesma coisa. Tentem fazer assim, ó. Tentem fazer um sem olhar a minha resposta. E tentem vocês sublinhar no texto e no cabeçalho e nas opções o que vocês acham que é fundamental e depois confiram com o meu, se foi isso que eu assinalei ali como sendo as chaves para achar a resposta, tá? Na próxima aula, a professora Carla vai falar sobre tipos textuais, que traz também bastante vocabulário utilizado bem frequentemente no Enem, e aí eu volto na outra semana ainda com gêneros textuais. Mas eu acho que esses exercícios aí todos, se vocês fizerem até o fim, vocês vão ter uma visão bem boa de funções da linguagem, elementos da comunicação, tá? E sentidos, que é o denotativo e o conotativo, certo? Se tiver alguma dúvida, pode mandar para mim ali pelo grupo, tá? Ou lá no Classroom, e eu coloco em seguida, provavelmente no comecinho da semana que vem, eu coloco já o próximo material da minha aula também, e da professora Carla, tá? Um abraço para vocês, até daqui 2 semanas. Boa noite.